problema das hepatites em Portugal, particularmente a hepatite C, é um caso de saúde pública. Os números aumentam todos os anos e há que tomar medidas concretas para que seja possível controlar a situação. A sociedade civil pode ajudar a consciencializar a população para o controle de riscos. Será que estamos preparados para isso? E que papel pode e deve ter o Estado em todo este processo? Este é o tema especial do Especial Saúde de hoje, que conta com a presença de 4 especialistas que passo a apresentar. Filipe Calinas, gastroenterologista do Hospital de Santo António dos Capuchos, Carlos Casteleiro, diretor de Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã, Miguel Raimundo, gastroenterologista do Hospital de Santa Maria e Carlos Monteverde, hepatologista do Hospital de Beja. Obrigado aos 4 por estarem hoje aqui comigo. Dr. Filipe Calinas, é verdade aquilo que eu disse, ou seja, a hepatite C é hoje, ou representa hoje, um caso de saúde pública? Obrigado, Marina, pelo convite. Representa um caso ou um problema de saúde pública. Para além do próprio do doente e, portanto, a sua questão individual, representa também um problema para a saúde e reúne todas as condicionantes que permitem afirmar tratar-se de um problema de saúde pública. Tem implicações porque é uma doença transmissível, porque é prevenível, até porque há tratamento, porque tem uma certa prevalência, uma prevalência que consegue ser significativa, porque acarreta custos no presente ou, sobretudo, no futuro para toda a sociedade e, portanto, enquadra-se dentro de uma doença que pode ser considerado um caso ou um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública. Acha que o Estado tem consciência dessa realidade? E não falo do governo atual, falo do Estado em geral, dos anos que passaram e tudo isso, olharam para a hepatite C como um problema que necessitava de um apoio subjacente? Acho que não necessariamente, acho que não, porque o Estado, as pessoas que superintendem o Estado, que estão nos postos cimeiros do Estado, necessariamente não conhecem, não têm que conhecer os problemas no terreno da saúde. Conhecem grandes números e necessariamente há que priorizar e isso tem que ser discutível. Há situações da nossa saúde, e em particularmente, que são prioritárias face a esta doença que estamos a falar. Portanto, haverá outros assuntos que são mais comuns e que são mais do conhecimento, de facto, das pessoas que dirigem o nosso Estado. Claro. Há alguma coisa para mudar aqui, Dr. Carlos Casteleiro? Ou seja, de facto, há que abrir e alargar horizontes no sentido da forma como vamos tratar os doentes com hepatite C? Eu acho que sim. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu gostaria de salientar aqui 3 vertentes para mim que são fundamentais. A primeira vertente tem a ver com o médico. A segunda vertente tem a ver com o doente. E depois tem a ver com o Governo e com o Estado superintende a saúde em Portugal. Eu penso que é importante esta relação que o médico e o doente e o médico têm que ter todos os dias e têm que esclarecer completamente sobre a real situação e os custos de determinado tipo de terapêutico. E em função disso e de facto, esse diálogo entre as duas pessoas, aí partimos então para a terceira fase, que é tratar o doente. E isso é uma das obrigações que os médicos têm. Mas têm que saber explicar a todo e a todo. E está a falar, quando fala dessa situação, está a falar concretamente da hepatite C ou em geral? Eu estou a falar em geral, mas neste caso em particular da hepatite C. Porquê? Porque nós sabemos que as novas drogas que estão aí são extremamente caras, vão aumentar muito o tratamento destes doentes e têm que ser criteriosos e bem selecionados para poderem ser tratados. Porque senão, evidentemente, caso onde não há pão, todos ralham e ninguém acaba por ter razão. Temos aqui 2 questões, Dr. Miguel Raimundo, que são interessantes. Primeiro, de facto, a hepatite C é vista como um caso de saúde pública. Depois, as novas terapêuticas que estão aqui à disposição de todos, mas que têm de haver critérios para as utilizar. De facto, onde é que entra, de facto, o doente em todo este processo? Não é? Quer dizer, ele tem à sua disposição novas armas terapêuticas, mas não sabemos, estamos aqui no impasse sem saber se pode ter acesso a elas ou não. Complicado, não é? Mas deixem-me insistir porque me parece importante no que disse o meu colega, o Dr. Filipe Calinas, que isto é um problema, estamos a falar realmente de um problema grave de saúde pública, que tem todos os ingredientes para ser um problema de saúde pública. Como ele disse muito bem, o número são
calcula-se por alto 100 mil a 150 mil pessoas, e depois não é apenas o facto de ser uma doença que tem uma elevada prevalência, é o facto de ser uma doença que é uma doença potencialmente grave, porque há muitas doenças que são muito prevalentes, mas que não são graves. Ou seja, este aqui é um ponto fundamental. Convém não esquecer que destas 100 mil a 150 mil pessoas que se calcula que nós temos, 30% delas vão desenvolver uma cirrose hepática. Façamos as contas, são cerca de 40 mil pessoas. E destas, 5% ao ano vão ter um cancro do fígado. Ou seja, estamos a falar de um problema grave, e eu chamo a atenção que é um problema que atinge pessoas novas, ou seja, atinge pessoas na faixa etária dos 50 anos e que tem um prognóstico tão mau como os cancros de que nós falamos, habitualmente e que são numa idade quase sempre, em termos médios, mais tardias. Por isso, em termos de problema de saúde pública, é um facto. E é um problema de saúde pública em que tem que se intervir, não só porque a patologia é grave, como é uma patologia que está... A patologia em si não está a aumentar agora. As consequências dela, ou seja, os casos complicados de cirrose hepática e cancro do fígado, estão a aumentar e vão aumentar nos próximos anos em todo o mundo ocidental. Nós sabemos isso. Em relação à sua pergunta, é evidente que temos uma coisa boa. Nós temos terapêuticas boas para tratar estes doentes neste momento. E temos terapêuticas novas em que os doentes vão ter que respondem bem, nomeadamente um grupo de doentes que é um grupo de doentes mais complicado. Isto é um problema técnico, enfim, que são os doentes com genotipo 1, que a maior parte deles não responderam previamente à terapêutica, e são precisamente esses doentes que vão ter maior probabilidade de ter uma cirrose do fígado, um cancro do fígado, e nos quais nós podemos atuar. Portanto, temos uma terapêutica boa e dinheiro para isto, em tempos de crise. Dr. Carlos Monteverde, como é que estamos? Qual é a sua sensibilidade? É assim, eu penso que tudo isto vai ter que partir de uma organização que eu penso que ainda não está feita. Ou seja, neste momento temos vários doentes, como disse o Dr. Miguel Raimundo, do tal genotipo 1, que poderão beneficiar com as novas terapêuticas, os tais inibidores das proteasas, mas, de facto, nós também não sabemos ao certo quantos doentes temos a necessidade dessa terapêutica. Não serão os 150 mil, não é? Não, quando o Miguel Raimundo falou dos 100 a 150 mil, são os doentes expectantes que nós esperamos que haja, porque nós, de facto, em tratamento temos menos, não é? Eu penso que teremos entre 20 a 30 mil, portanto, nós estamos muito longe, ainda há muitos doentes que nós não os conseguimos detectar. Mas, em relação ao dinheiro, se vai haver ou se não vai haver, a questão fundamental é assim. Eu penso que nós vamos ter que nos organizar. O Governo Quando diz nós, diz quem? Os médicos? Nós, estou-me a referir ao Governo, estou-me a referir aos médicos que tratam os doentes e estou-me a referir às organizações que representam os médicos e que representam os doentes. Ou seja, se há, nós não temos esse número bem definido, mas eu tenho, por alto, devo ter 20 e tal doentes em Beja à espera que poderiam beneficiar desses tratamentos. O Dr. Miguel Raimundo, o Dr. Casteleiro e o Dr. Filipe Calinas terão provavelmente até mais doentes. Mas, a nível do país, não temos esse número certo. Eu penso que o Governo deveria definir isso, nós também deveríamos definir isso, e depois, por negociação, porque nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, quando foi o caso da SIDA, em África, que eram milhares de doentes, houve um acordo entre os governos e a própria indústria farmacêutica, houve um acerto de preço e foi possível chegar-se a um tratamento dessas populações. Nós, em Portugal, vamos ter que partir para isso. É assim, Dr. Miguel Raimundo? Não é... Há um grupo de doentes, como eu tinha referido, que devem ser tratados. Um grupo relativamente grande e têm que ser tratados porque, se não forem tratados, vão provavelmente descompensar numa cirrose hepática, vão necessitar de um transplante hepático, vão ter um cancro do fígado, podem morrer. Até agora, eu estou a falar, falo por mim, por algumas experiências que tenho visto, eu não tenho visto, tenho que dizer isto e acho que isso é importante, não tenho visto ainda restrições óbvias ao tratamento destes doentes. Temos que ser exatos. Não tenho. O hospital em que eu trabalho, por exemplo, Santa Maria, temos tido a possibilidade de fazer o tratamento desses doentes. Quero, no entanto, chamar a atenção de uma coisa que me parece muito importante. Nós falamos dos custos, mas convém perceber o que é que nós estamos a poupar. Ora bem. É que não é só a questão de nós estarmos a salvar vidas e a salvar pessoas. Todos os estudos que estão a ser feitos mostram que estamos a poupar dinheiro. Muitas vezes isto não é fácil de explicar, porque nós estamos a poupar dinheiro a curto prazo, estamos a poupar dinheiro a médio e a longo prazo. Mas estamos a poupar dinheiro. Um doente que tem uma cirrose hepática é um doente que tem múltiplos internamentos que custam muito dinheiro. Um doente que faz um transplante hepático faz algo que custa muito dinheiro ao Estado. Ou seja, nós estamos a gastar dinheiro
Mas todos os estudos mostram que estamos a poupar dinheiro se tratarmos estes doentes. Claro. Dr. Filipe Calinas, é isso. Tem de haver aqui um bom senso relativamente à forma como se trata e, de facto, apostar, se calhar, no controle do desperdício. De outra maneira? É óbvio. Há uma primeira coisa a ajustar a nível nacional. É regras bem definidas de equidade. Equidade no tratamento da hepatite C que estamos a falar neste momento, mas também equidade em relação a todas as outras doenças que afetam os portugueses. Principalmente as crónicas, não é? E eu estou à vontade para poder falar sobre a hepatite C ou sobre todas as que afetam o fígado, porque as conheço bem, mas não conheço a realidade de outras doenças, não conheço a realidade das doenças cardiológicas ou outras assim, ou da diabetes ou da hipertensão, não faço ideia. Eu sei que nós temos uma verba para gastar com a saúde em Portugal, pressupõe vencimentos dos profissionais de saúde, que para já foram reduzidos, conseguiu-se encolher o orçamento nesse aspecto, e também temos que tratar todas as doenças. Portanto, há primeiro que ajustar e priorizar o que é que tem que ser tratado, claro. ou o que é que se ganha mais em saúde, ou o que é que se gasta menos a dar saúde a todas as doenças a nível nacional. Okay. E para isso é preciso, não pode ser os médicos isoladamente, tem que haver pessoas da saúde pública e gestores de saúde a definir claramente isto. No final vamos chegar, temos um número para gastar com a hepatite C. E depois temos que gastar este número que temos para a hepatite C em 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4, 5 anos, de uma forma equitativa para Portugal, para que não se trate num determinado hospital de uma determinada maneira, num outro hospital de uma outra forma, porque sabemos, e a experiência tem verificado isto, o que se tem passado é que temos vindo a tratar doentes sem pagar. Temos vindo a pedir dinheiro emprestado para tratar os doentes. Alguns laboratórios já deixaram de fornecer medicamentos a alguns hospitais, portanto, não temos tido já não temos até agora dinheiro para pagar os medicamentos que temos. Mas, portanto, a questão já nem se coloca em novas terapêuticas, porque se há que reduzir o orçamento da saúde em 11%, ou que sei, julgo que ser este o número, sim. Se calhar até vamos ter dificuldade de tratar como tratávamos antes. Portanto, há que evitar o desperdício, de facto, há que racionalizar, se calhar bem depressa, senão passamos a racionar, que é pior. Otimista senão passamos a ser racionados. Eu não estou otimista, porque não posso estar otimista quando conheço, porque ouço, porque leio os números, de facto, das nossas economias nacionais. E, portanto, não posso estar otimista. Acho que só com alguma engenharia económica, ou se de facto descobrirmos rapidamente petróleo em Portugal, é que vamos conseguir. Não teremos essa sorte, ou então vamos ter que desviar verbas entre sítios. Claro. Vamos eventualmente conseguir verbas para lobbies, para coisas que haja mais pressão na sociedade, e retirá-las de outros. Claro. Portanto, para uma forma justa, isto tem que ser um plano muito estudado, mas rapidamente. Rapidamente. É bom que se diga rapidamente há ou não há lugar ao tratamento destes doentes. Não podemos estar numa situação de impasse em que não sei que tem a coragem de dizer que não e em que a bola é passada, usa a bola entre aspas necessariamente, para não falar aqui de futebol. Sim, mas pode falar de futebol também. A bola é passada, é jogada entre Ministério, administrações hospitalares, Infarmedas, e não se sabe quem é a responsabilidade e quem é o responsável mais presente junto do doente é o médico. É o médico, porque é o médico que tem que dar a resposta. E o médico depois não sabe muito bem dizer onde é que está o processo, onde é que está a questão. Carlos Casteleiro, sua opinião? Esta é uma posição forte e dura. Comunga dela ou acha que não é bem assim? Não, sim, em parte eu acho que tem aqui muita razão. E há aqui 2 ou 3 aspectos que nós temos que aqui realçar e que já foram aqui ditos. E ainda está por provar se estas novas moléculas são baratas ou são caras.